O Espaço Cidadão hoje traz mais um entrevistado no espaço público referente à reconstrução da passarela do conjunto Piauitinga. Desde o último dia 10 de 2009, nós estamos com o secretário de Comunicação, Luiz Carlos dos Santos. Ele vai trazer algumas informações para a gente a respeito da reconstrução desta passarela. Secretário, boa noite para o senhor. Secretário, para a gente abrir nossa entrevista, a gente queria saber por que de tanta demora na reconstrução dessa passarela. Na verdade, essa pergunta precisaria ser feita ao secretário do Estado da CEINFRA, o Valmor, porque na verdade o Estado foi quem se comprometeu em refazer essa passarela. E por que o Estado se comprometeu? Porque quando houve aquele desastre, Dia das Mães, de 2 anos atrás, a Prefeitura fez todo o levantamento da catástrofe, não só a passarela Piauitinga, como a Ponte do Bonfim, como várias pontes dos povoados, como vários calçamentos de rua e casas caídas, ou seja, todo o sinistro foi feito levantamento, foi transformado isso no custo financeiro e esse material foi enviado para Brasília, né, para o Ministério que cuida da Defesa Civil, e foi orçado toda essa despesa em 4 milhões de reais. E o dinheiro veio, os 4 milhões de reais, para refazer, para reconstruir toda essa catástrofe. Só que o Estado, que foi quem recebeu o recurso, que foi quem administrou o recurso, não conseguiu fazer todas as obras com os 4 milhões. Como não conseguiu fazer todas as obras com 4 milhões, o próprio governador do Estado se comprometeu que faria também a passarela. E até hoje a gente espera que o Estado faça. Mas aí tem um fato, tem uma observação. É verdade que a Petrobras ela cedeu o material para a reconstrução da passarela e que a Prefeitura só teria que entrar com, no caso, a mão de obra, os funcionários? Veja bem, existem dois fatos. Primeiro, a Petrobras não doou todo o material, ela doou os canos que ela usa no trabalho do dia a dia dela e que a Petrobras acredita que pode ser usado para fazer uma espécie de ponte. E também acreditamos também que sim. Só que a Prefeitura não tem pessoas para fazer passarela, então não é só a Prefeitura dar mão de obra, não é só dar os homens. Então, e além de todo outro material necessário para a construção. Então, o que o prefeito Galete pediu à Petrobras foi que eles apresentassem a empresa que trabalha com esses canos, que ela usa no trabalho do dia a dia dela e que a Petrobras acredita que pode ser usado para fazer uma espécie de ponte. E também acreditamos também que sim. Só que a Prefeitura não tem pessoas para fazer passarela, então não é só a Prefeitura dar mão de obra, não é só dar os homens. Então, e além de todo outro material necessário para a construção. Então, o que o prefeito Galete pediu à Petrobras foi que eles apresentassem a empresa que trabalha com esses canos, que já trabalha para a própria Petrobras, que a empresa fizesse o orçamento da construção dessa passarela, dessa ponte, para ver a viabilidade econômica da Prefeitura de fazê-la. Só que a Prefeitura até hoje nunca recebeu esse orçamento dessa empresa que construiria a passarela, porque não basta receber os canos e mandar soldar. É necessário que uma empresa elabore um projeto de construção e execute. E só pode fazer isso uma empresa que trabalhe com isso. E a empresa que trabalha com isso também já trabalha para a Petrobras e esse orçamento nunca chegou até hoje. Mas para o município, se caso, de repente amanhã o prefeito Ivanete passasse a ordem que era para dar de início à reconstrução dessa passarela, esse custo seria muito caro ao município? Pois é isso que a gente gostaria de saber. Por isso que foi pedido o orçamento para a empresa de quanto seria essa reconstrução. O município não sabe quanto é a reconstrução. O que nós temos a informação, por exemplo, é que o Estado já tinha feito a licitação para a construção dessa passarela e a licitação ficou em 800 mil reais. Então, a gente sabe que isso é muito dinheiro, mas não sabe quanto se custaria se fosse construído, digamos, com esse material dado pela Petrobras. Agora, eu acho que, de qualquer forma, o encaminhamento está equivocado, porque a partir do momento que o Estado se comprometeu em fazer a passarela e a Petrobras doa uma parte desse material, então esse material deveria ir para o Estado, porque é o Estado que se propôs a construir. Não sei por que razão, por qual razão, algumas pessoas insistem que esse material tem que vir para a Prefeitura, que não tem empresa para construir, que não tem a responsabilidade da construção, que o Estado assumiu essa responsabilidade por conta de um orçamento apresentado pela Prefeitura da catástrofe e o material, ao invés de ser direcionado ao Estado, a CEINFRA, está querendo ser direcionado para o município de distância. Mas o prefeito não tem a menor ideia de quanto custaria a reconstrução dessa ponte, dessa passarela, com esse material da Petrobras. Mas mesmo o governo do estado tendo dado a disposição para a reconstrução dessa passarela,
Está havendo cobranças do prefeito Ivan Leite? Não, cobranças de forma respeitosa, porque o poder tem que respeitar o espaço do outro. O prefeito já mandou vários ofícios, tem falado com o secretário, na minha frente ele falou umas 3 vezes sobre isso, e o secretário de Estado, ele alega que o governo fará a passarela, mas fará quando tiver recursos. Então você imagina, se para o Estado, que tem muito mais recursos, é difícil fazer aquela passarela, não tem disponibilidade financeira para fazer a passarela, imagine para o município, que o recurso é muito menor e muito mais obrigações a nível do município para fazer. Então, se o Estado alega que não tem condições, como é que o município vai ter condições? Mas aí, no último caso, o Estado já teria se disposto a reconstruir a passarela, né? Isso foi afirmado em todos os programas de rádio de instância, não só o governador afirmou isso no dia que esteve impresso com testemunhas e tudo, como o próprio secretário Valmor, em entrevistas em todas as emissoras de instância, se comprometeu, e como da última vez que ele veio dizer que o Estado não tinha dinheiro, ele disse que era o compromisso do Estado, que faria quando houvesse recurso, que não faria agora porque não tem recurso e não saberia quando iria ter, mas que o Estado se comprometia com a reconstrução. A gente ouviu alguns comentários de alguns moradores do conjunto Piauitinga de que a reconstrução da ponte que liga a BR-101 ao bairro Bonfim, ela foi feita com urgência por influência de empresários como Roberto Bonfim. Essa informação se confirma? Na verdade, a ponte do Bonfim não foi feita com nenhuma urgência. A ponte do Bonfim foi feita com 1 ano de atraso. Demorou-se 1 ano para se fazer, um tempo exagerado para uma obra de apenas de reconstrução. Uma obra que deveria durar no máximo 2, aliás, o próprio representante da CEOP, quando esteve reunido no bairro Bonfim, ele disse que a reconstrução duraria 60 dias. E o prefeito Ivan Leite, na hora, corrigiu, disse, 90 dias. E durou 1 ano. E só foi acelerada a construção, a finalização, porque o presidente Lula estava para chegar à instância e fizeram nas carreiras para tentar viabilizar a presença dele, que seria naquele local que ele falaria ao povo de instância, que acabou não vindo por conta da chuva, o helicóptero acabou não vindo. Mas a passarela não foi feita rapidamente. Demorou tempo demais, principalmente para uma obra que veio com recursos de emergência. Quando a reunião aconteceu no Bonfim, um mês depois da tragédia, o representante da CEOP mostrou uma mensagem de celular para os presentes, dizendo alguma informação, dizendo que o dinheiro já estava na conta, e mesmo o dinheiro já estando na conta 1 mês depois, a passarela, a ponte foi entregue 1 ano depois. No caso do dinheiro, no valor em torno de 800 mil reais. 4 milhões de reais. 4 milhões de reais, que foi o que o prefeito pediu para reconstruir todos os sinistros, e não apenas a ponte do Bonfim, e não apenas a passarela. A ponte do Bonfim, a passarela, as casas e várias pontes de povoados. 4 milhões foi totalizado o que seria. Só que o Estado não conseguiu fazer todas as obras com os 4 milhões. Mas aí, secretário, no momento, qual a posição da prefeitura perante a população do bairro do conjunto Piauitinga e do conjunto Camaçari? Olha, a posição da prefeitura é de que os recursos municipais eles não são muitos, são reduzidos. Alguém diz, a prefeitura arrecada 8 milhões. Mas um dia você vai ter um emprego e você vai descobrir que se você receber 500 reais por mês, você vai ter que pagar com esse dinheiro a prestação de uma moto que você compra, você vai ter que ajudar a pagar a luz de não sei o que lá, você vai ter que pagar uma roupa que você comprou na loja, ou seja, todo aquele dinheiro seu, ele vai ser usado para pagar suas despesas. Não é diferente com o município. Então o município arrecada 8 milhões, mas aí 52% ou 51% é para a folha, portanto metade, 25% vai para a educação, 15% vai para a saúde, 10% vai para a Câmara de Vereadores. Então, quando você soma todos os porcentos desses 8 milhões, sobra muito pouco para custeio, para manutenção, para todas as necessidades, para investimentos e tudo. Então, o município não tem recursos sobrando. Então, se o Estado que tem mais recursos se compromete em fazer uma obra, o município já economiza aquele dinheiro. Então, quando o município teve recursos, o prefeito Ivan Leite foi lá e construiu uma passarela moderníssima, porque foi feito no início da gestão de Carlos Magno, na primeira passarela, que os governos que se seguiram deixaram destruir, não fizeram manutenção, e quando Ivan Leite assumiu, estava simplesmente, tinha morrido até gente já naquela passarela. E ele construiu uma passarela moderna, coberta, com iluminação metálica, com recursos do município, que havia viabilidade econômica. Então o povo do Camaçari e do Piauitinga sabe que se a prefeitura tivesse recurso disponível, o prefeito Ivan Leite já teria feito, mas também sabe que como os recursos são poucos, se o Estado se comprometeu em fazer, o município não pode desperdiçar essa ajuda, porque esse dinheiro da passarela já pode ser usado em outra coisa, para outra comunidade. Inclusivamente, na época eu ainda não era blogueiro, mas eu cheguei a participar da inauguração e também da reconstrução da passarela, quando ela foi substituída de madeira por ferro.
Agora, secretário, se o senhor pode informar algo à população do Conjunto Teutinga que estão nos assistindo agora em relação à reconstrução dessa passarela, a prefeitura pode passar, por exemplo, assim, algumas informações para cômodo da população, até que essa passarela seja reconstruída? O que a prefeitura pode dar de informação são as informações nos passadas pelo Estado. O Estado alega que vai construir a passarela, só que não tem recursos hoje e não sabe quando terá. O que a prefeitura pode informar é que a prefeitura cede uma parte do material, que não é material duro, mas são os canos, que pode servir de base, né, para a construção dessa passarela, e a prefeitura pediu um orçamento da empresa que trabalha para a Petrobras, de quanto custaria essa reconstrução para ver a viabilidade de fazer pela própria prefeitura, e a gente não tem esse orçamento até hoje dessa construção da passarela. E você não pode pegar os canos e entregar um soldador e mandar ele fazer uma passarela. Precisa de uma empresa que trabalha com isso. Então o que a prefeitura quer, também como o povo Teutinga quer e o Camaçari quer, é que a passarela seja construída e acredita, e o prefeito Valente acredita na palavra do governo do Estado e tem certeza que o Estado vai construir a passarela, principalmente agora que a Petrobras está doando o material. Temos certeza que o Estado deverá pegar esse material e que vai ficar mais fácil para o Estado e se comprometer em fazer e terminar a passarela. Mas aí, tem pelo menos alguma previsão? Essa obra ela pode ser iniciada ainda agora no ano de 2010? Mas veja, a gente não pode dar uma previsão, isso inclusive foi perguntado a Valmor da CEFA como seria a construção. E ele disse que ele não tinha previsão. Então, se o Estado que vai construir não tem previsão, como é que a prefeitura vai dar uma previsão de uma obra que quem vai fazer o Estado? Então, eu acho que essa pergunta tem que ser feita, na verdade, a Valmor, que é o secretário de Infraestrutura do Estado, que é da CEINFRA, que é quem se comprometeu e que vai fazer a passarela. Então, nós não podemos, como prefeitura, dar um prazo para o Estado construir uma obra. Ok, secretário, para a gente encerrar nossa entrevista, eu queria que o senhor desse algumas considerações finais aos nossos telespectadores do Espaço Cidadão que estão nos assistindo agora. Eu acho que Espaço Cidadão é importante, vale a pena. Parabenizo você, um garoto que está surgindo agora, interessado na comunicação, interessado na informação. É bom lembrar que toda verdade tem no mínimo dois lados, o lado que critica, o lado que defende, e às vezes até um terceiro lado das pessoas que presenciam o fato. Então, na verdade, é um espaço importante, que tem que ter responsabilidade com a notícia, e isso que você está fazendo hoje é muito importante. Você deve ter também a versão dos moradores, claro. Deve também ter a versão da oposição que ataca diuturnamente a prefeitura com o objetivo de responsabilizar a prefeitura por uma coisa que não é do município e sim do Estado, mas você também está ouvindo a versão da prefeitura. Então, assim se faz notícia, assim se faz comunicação, ouvindo todas as partes, porque toda notícia tem no mínimo dois lados. Eu concordo com o senhor, e essa é uma das regras que a gente exige em cumprir, é levar a informação com credibilidade e, claro, com sinceridade para as pessoas que nos acompanham em casa. Secretário, obrigado pela participação do senhor. Obrigado a você. E uma boa noite. E parabéns.